terminar batendo palma, vamos lá. Nada poderá me abalar, nada poderá. Profetiza sobre a sua vida, aleluia. Pois minha força e vitória, meu nome é Jesus. Nada poderá me abalar, nada poderá me derrubar. Minha força e vitória é Jesus. Aleluia! Exaltado seja o nome do Senhor, pois minha força e vitória é Jesus. Por Ele, para Ele são todas as coisas. Amém? Graças a Deus, aleluia. Já está aqui na frente o nosso reverendo pastor Tair Gomes, né? Ele vai dar uma palavrinha com vocês. Mas eu queria perguntar aqui: já tem vasos de Deus aqui nessa noite preparados, cheios do Espírito Santo? Não, você não me convenceu. Tem gente aqui, vaso cheio do Espírito Santo de Deus nessa noite? Não estou vendo ninguém fazer nada. Não é o ponto dos vasos? Então vamos mexer aí? Vamos proclamar o nome do Senhor? Falar em línguas, proclamar o nome do Senhor. Não se preocupe se você vê seu irmão dançar do lado, seu irmão pular, seu irmão, né, adorar a Deus. Não se preocupe, é em ponto dos vasos. Ou seja, Deus vai encher a sua vida, as nossas vidas. Amém? Nessa noite, em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo de Deus. Aleluia. Já vou estar passando a palavra para Ele, mas antes eu quero cantar este cântico com você, em nome do Senhor Jesus. Eu vejo um homem de branco no meio da congregação. Me ajuda aqui, filhinho, por favor. Existe um homem de branco com um cântaro na mão. Eu vejo um homem de branco no meio da congregação. Eu vejo um homem de branco com um cântaro na mão. Ele quer te dar água pra beber, ele quer te dar água pra beber, mas ele quer te dar água pra beber, 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 mas ele quer te dar água pra beber, ele quer te dar água pra beber. Deixa o Espírito Santo te envolver. Deixa o Espírito Santo te envolver. Deixa o Espírito Santo te envolver. E você vai ver a glória de Deus aqui descer. E você vai ver a glória de Deus aqui descer. Glória, 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 glória. Ai, glória sem cessar. Glória, 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 glória. Quanta glória neste lugar, 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 quanta glória neste lugar. Veja quanta glória neste lugar, quanta glória, 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 quanta glória neste lugar. Mas quanta glória, 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 quanta glória neste lugar. Ó, tem anjo aqui, tem anjo lá, anjo na porta e outro no altar. É glória aqui, é glória lá, veja quanta glória neste lugar. Tem anjo aqui, tem anjo lá, anjo na porta e outro no altar. É glória aqui, é glória, veja quanta glória neste lugar.
da glória, veja quanta glória neste lugar. Quem quer vitória da glória, o anjo vem trazendo a vitória. O anjo desce na glória, veja quanta glória neste lugar. Glória, glória, da glória, igreja, da glória. E quando você dá glória, Deus vai entrando lá na sua casa, no seu lar. Ele vai te visitando os seus caminhos, os seus negócios, trazendo vitória em nome de Jesus. Porque aquele que dá glória não pode perder. Quanta glória neste lugar, quanta glória, da glória que você vai ver vitória, da glória, igreja. Veja quanta glória, vocês, quanta glória, mas é quanta glória. Ai! Mas quanta glória, 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 quanta. Enche este lugar nos céus da glória de Deus. Quanta glória, 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 quanta glória neste lugar. Mas quanta glória, muita glória, pouca glória, eita glória, desce glória, vem a glória, muita glória. Glória neste lugar. Mas quanta glória, quanta glória, quanta glória, quanta glória, quanta glória, quanta. É muita glória, quanta glória, quanta glória, quanta glória, quanta glória, quanta glória neste lugar. Aleluia! Oh, glória a Deus! A glória de Deus está neste lugar. A glória de Deus já está neste lugar. Aleluia! Glória a Deus, exaltado seja o nome do Senhor. Aleluia! Enquanto isso, eu posso soltar aí, já pode subir, já pode ficar aqui em cima, porque eu acho que a pastora, mamãe vai querer te anunciar, vai querer convidar um do Senhor para poder te anunciar. Enquanto a mamãe chega, enquanto a mamãe chega ali, eu quero dizer, eu estou recebendo aqui a igreja do pastor Neilton, né? A igreja do pastor Neilton aqui. Quem mais está aqui? Só a igreja do pastor Neilton, né? Tem mais alguma de outra igreja que está vindo aqui? Veja, não é só. Amém, graças a Deus. E já está aqui, eu queria perguntar a vocês, queria dizer que eu estou muito feliz mesmo, viu, de receber vocês aqui, receber, e eu levo um abraço lá do pastor Neilton, chegou ele na reunião na terça-feira, né? Então eu estou muito feliz mesmo, viu, pastor Daí, de receber o senhor, o convite foi feito, o trabalho foi feito, mas entenda, eu quero que você entenda uma coisa, o porquê do glorificar, por que você glorifica a Deus? Não, espera um pouco, porque você glorifica a Deus, você precisa saber o porquê que você está glorificando a Deus, né? Você não glorifica a Deus porque você ouve o som da voz que sai das caixas do microfone. Entenda? Você não glorifica a Deus, não dá glória a Deus porque você me escuta tocar o som da guitarra. Não. Você dá glória a Deus porque você não valia nada. Nós não valíamos nada. E veja que Deus pegou e nos transformou em vasos de bênção nas mãos dele. Está dando para entender? Está dando por dentro? Então você dá glória a Deus? Dá glória a Deus, não fique de novo com a boca fechada. Glorifica o nome do Senhor, igreja. Eu vou dar lugar. Eu vou dar lugar. Glória a Deus. Enquanto você dá glória a Deus, Deus vai entrando lá no seu lar, na sua casa, vai trazendo a vitória no nome do Senhor Jesus. Aquele que glorifica a Deus, irmãos, não pode perder nenhuma batalha. Quando você estiver em uma batalha, nós vamos aprender nessa noite. Você glorificando a Deus, Deus vai estar trazendo a vitória. Amém? Deus abençoe vocês em nome do Senhor Jesus. Vou ter que passar a palavra porque o pastor Daí tem um compromisso também, imagina aqui, logo daqui a pouco, né? O nosso pré-candidato, nós estamos orando por ele. Quem está orando por ele? Está orando por ele, vocês também estão orando por ele lá, né? Também, né? Então, estamos orando por ele aqui, estamos batalhando, trabalhando, pastor Daí, em nome do Senhor Jesus, e a vitória já é sua no nome de Jesus. Amém? Nós não temos dúvida disso. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Vem cá, mãe, quero convidar a mãe para vir aqui para anunciar, chamar ele, para dar uma palavrinha, e já o pastor fala, e aí, pastor Otávio, vou atrás aqui, depois eu passo para o senhor, tá ok? Deus abençoe então vocês, então. Pastora Dilma. Glória a Deus, paz seja com todos, amém, amados? Assenta aí um minuto aí no seu lugar. Essa noite é uma noite especial em que os jovens deram seu espaço para conosco, mas é porque a causa que nós estamos com ela.
não é a causa só dos jovens, só das mulheres, ou só da igreja do Evangelho Quadrangular. Essa causa que nós estamos com ela é da igreja, é do povo de Deus. Amém, amados? Por isso que nesse tempo que nós estamos aqui, é um privilégio muito grande. Você se sente honrado pelo que Deus tem feito aqui, mas é porque Deus está contando cada vez mais comigo, cada vez mais com você, para que nós possamos escrever mais uma vez, para que nós possamos mais uma vez escrever a história da igreja aonde que ela precisa estar. E para que ela esteja, é preciso que eu e você. É o que eu tenho dito, que esse tempo, pastor, é o tempo do voto, de exercer o voto consciente, né? É exercer o voto consciente. O que é isso? É você saber o que você está fazendo. Já era um tempo, já foi um tempo que esse período era um período que era indiferente para a igreja. Mas agora esse tempo é o nosso tempo de escrever essa nova história. Por questões que o pastor nessa noite vai estar dizendo por nós. Mas o que eu quero dizer, que nós estamos nesse projeto de orar, você indo, contribuindo e você também fazendo o seu voto certo. Amém? Então, nessa noite, nós estamos aqui com o nosso candidato, né? E junto conosco, é o que eu tenho dito para a igreja, ele não só representa a mim, a minha família, mas ele também representa a nossa igreja. Então, quando você ouvir, você junto comigo vai sair com mais uma missão, que é a missão do dia 15. Amém? Vamos ficar sobre os seus pés nessa noite, e essa é uma oportunidade. Nós já cantamos que deixa, né, Deus nos usar. Então, o Espírito Santo nessa noite vai fazer de você pai de multidões. Você crê nisso? Amém. Você crê nisso, igreja? Que nós estamos com a unção de multiplicação. Nem é eu mais um, mas que essa unção ela venha sobre nós. Então é com muita alegria que nós vamos receber o nosso amigo pastor Altair Gomes. Vamos receber como recebe o homem de Deus. Amém? Boa noite, paz seja convosco. Eu queria primeiro agradecer a Deus a oportunidade de estar aqui nessa noite. Depois, dizendo a minha alegria de estar aqui com a pastora Dilma. Pastora Dilma, nós já nos conhecemos há longos anos. Desde quando ela era coordenadora de crianças e sempre com o trabalho voltado para o cuidado, principalmente cuidado com as pessoas. E eu fico feliz de estar aqui, pastora Dilma, e ver também irmãos que a gente ama, vendo seu filho no ministério, faz parte. Daqui a pouco tem que sair, infelizmente, não vou poder ficar até o final. Vim lá para a igreja da pastora Maiara, lá ali no Boulevard, da Contorno Quadradas, que tem o encontro de homens lá, e nós vamos estar lá também para poder falar com eles. Mas, e a Maiara é a minha filha, minha primogênita, que assumiu o pastorado, né, da igreja que eu pastorei durante 25 anos. Meus irmãos, a minha vida aqui nessa noite é um motivo. Alguns de vocês vão até pensar, o pastor veio aqui falar de eleição. E eu não quero falar de eleição, eu quero falar do chamado de Deus para cada um de nós. E eu queria que você abrisse comigo a sua Bíblia no livro de Marcos, capítulo 16, versículo 15
e versículo 16. Marcos, capítulo 16, versículo 15 e versículo 16. E esse é um chamado, na verdade nem é um chamado, isso aqui é uma ordem que Jesus deu à sua igreja, deu a cada um de nós. Marcos capítulo 16, versículo 15 e versículo 16. Diz assim o texto sagrado: E disse-lhes: Ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, porém quem não crer será condenado. Repita comigo: ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, quem não crer será condenado. Marcos capítulo 16, versículo 15 e 16. Eu quero que vocês gravem esse texto. E nós vamos falar o endereço, nós vamos falar a mensagem e vamos depois repetir o endereço no final. Isso é, nós vamos falar Marcos 16, 15 e 16. Vamos falar a mensagem: ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, quem não crer será condenado. Marcos 16, 15, 16. Bora? Eu falo, vocês se apertam após mim. Marcos capítulo 16. Marcos capítulo 16. Versículo 15 e 16. Versículo 15 e 16. Ide por todo o mundo Ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, quem não crer será condenado. Marcos 16, 15, 16. De novo, Marcos 16, 15, 16. Ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, quem não crer será condenado. Marcos 16, 15, 16. De novo, Marcos 16, 15, 16. Ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, quem não crer será condenado. Marcos 16, 15, 16. Só os homens falando. Marcos 16, 15, 16. Ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, quem não crer será condenado. Marcos 16, 15, 16. Só as mulheres. Marcos 16, 15, 16. Ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, quem não crer será condenado. Marcos 16, 15, 16. Todos nós. Marcos 16, 15, 16. Ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, quem não crer será condenado. Marcos 16, 15, 16. Amém? Vamos aplaudir a palavra de Deus. Glória a Deus. Pode se sentar. Por que eu fiz questão e a gente repetiu várias vezes? É pedagógico, né? A gente, quando você fala em voz alta, você está exercitando vários você está
usando a sua voz, você está usando o seu ouvido que você está, e a repetição, ela faz você gravar as coisas. Meus irmãos, eu sempre digo para as pessoas que eu sou do século passado. Eu me converti, eu tinha 16 anos, acho que alguns dos que estão aqui estão mais ou menos nessa faixa de idade. Eu aceitei Jesus, eu tinha 16 anos, 15 para 16 anos, foi quando... Opa! Vou até olhar se meu celular estava silencioso, se não tiver aí, gente, coloca, por favor, opa, para a gente não... Isso. Eu me converti, eu tinha 16 anos, e eu confesso para vocês que o primeiro sentimento, pastora Dilma, que eu tive, foi o sentimento do compromisso de ganhar almas para Cristo. Naquela noite de outubro de 1977, eu entrei pela primeira vez dentro de uma igreja evangélica e ali eu ouvi o Evangelho pela primeira vez. Naquela noite eu saí da igreja, eu saí consciente de que Deus havia me chamado para ser um pregador do Evangelho e que eu deveria então anunciar ao mundo as maravilhas de Cristo. E a partir desse momento, o sentimento de ganhar almas, de buscar o perdido, de salvar o perdido pela pregação da palavra, é algo que sempre passou a fazer parte do meu dia a dia, da minha relação com Deus. E eu vivo todos os dias, nesses últimos 43 anos, com esse intuito. Eu tenho que ser um ganhador de alma. Eu entendi que a ordem de Jesus do ID não é uma ordem apenas para um grupo de pessoas da igreja, mas eu entendi que o ID, a ordem de ir pregar o Evangelho, é uma ordem que foi dada a mim e foi dada a toda a igreja. O tempo desse verbo é o imperativo, ele é um verbo que você não pode, não é uma opção. Deus não deixou uma opção para a gente. Ele disse, ide, isso é uma ordem. Você não tem discussão. Todos nós somos chamados para sermos ganhadores de alma. Ah, pastor, o meu ministério é música. O seu ministério, o primeiro ministério é ganhar almas para Cristo. Aí você pode ser músico, você pode ser um diácono, você pode ser um pregador, um pastor, você pode ser um líder de juventude, você pode ser muita coisa, mas o seu ministério, o meu ministério é ganhar almas para Cristo. Irmãos, hoje nós estamos vivendo um tempo que a igreja, e quando eu falo igreja, eu estou falando de mim e de você, nós temos que estar muito conscientes dessa nossa responsabilidade. Nós temos que pregar o Evangelho, nós temos que anunciar a Cristo. E como que nós podemos cumprir o ID de Jesus? Existem 4 coisas que eu vou falar para vocês nessa noite, que é o ID de Jesus, que é para cumprir esse ID. Primeiro deles é ir. Deus precisa de homens e mulheres que estão dispostos a ir. Deus está procurando pessoas que estão dispostas a abrir mão do seu comodismo, da sua tranquilidade, da sua condição de financeira, da sua condição de tranquilidade, e Deus está nos chamando para ir, chamando pessoas para se dispor a ir. Isaías disse, então ouvi uma voz do céu que disse, a quem enviarei? A quem há de ir por nós? Olha, o próprio Deus estava dizendo, a quem enviarei? Será que não está ecoando aqui nesta noite a mesma voz, o mesmo chamado? A quem enviarei?
Não é? Será que Deus não está falando aqui com pessoas a quem enviarei? Irmãos, quando nós olhamos para o quadro do mundo que está à nossa volta, pensa um pouquinho como é que está dentro de casa. Pensa um pouquinho como é que está aí na rua, na vizinhança que você mora, as pessoas que você gosta delas. Porque todos nós aqui temos um círculo de relacionamento, pessoas que a gente gosta, começando de dentro da nossa casa, pai, mãe, filhos, irmãos, né? Ah, não estou bem com meu irmão, não, você gosta dele. Ah, não, meu pai e minha mãe, a gente não se dá bem, não, mas irmãos, nós amamos nossa família. Agora, irmãos, na rua que você mora, seus amigos, essa moçada que está crescendo por você, como é que eles estão? Você já viu a solidão, o vazio que as pessoas andam com ele? Você sabe o que me levou a Cristo? O que me levou a Cristo foi o vazio na alma. Meus irmãos, olha, eu era um jovem promissor, diria assim. Eu era um jovem promissor, eu tinha 15 para 16 anos, eu sou de uma família bem ajustada, nós nunca fomos ricos e nunca fomos muito pobres. O que eu quero dizer? Nós nunca tivemos nada com muita abastância, mas também nunca não com muita escassez. Nós tínhamos o que comer, o que beber, o que vestir, onde morar. Eu era um jovem que eu era muito bem relacionado com as pessoas, porque eu sou o 13º filho, isso é, lá em casa nós éramos 13. E os meus irmãos, todos mais velhos que eu sou o caçula, são gente boa, gente de ter bom relacionamento, de amigos. Então a nossa casa ficava cheia de pessoas, gente bacana. Irmãos, meus irmãos, o mais feio em casa sou eu, então o mais bonito, os meus irmãos eram bonitos. E com a aparência deles, a nossa casa era cheia de moças, né? Eu estava cumprindo um sonho da família, eu estava, naquela época, o meu pai era um homem muito apaixonado pelo esporte, pelo futebol, e eu naquela época estava cumprindo um sonho. Meu pai tinha um sonho de ter um filho jogador de futebol profissional, e eu estava treinando no juvenil do Atlético. Eu digo para as pessoas que eu tinha duas coisas que me davam condições de ser um profissional. Primeiro, é que as pessoas diziam que eu era bom de bola. Segundo, eu tinha QI. Sabe o que é QI? Quem indicou. Isso é, alguém que abriu porta para mim, e ao invés de ficar lá naquela turma que fica do lado de fora ali, né? Esperando a oportunidade, eu já fui direto para poder demonstrar meu futebol e fui admitido para poder dar continuidade. Mas irmãos, o que acontecia comigo? Eu era um jovem que tinha um vazio na alma. Vazio esse que não era preenchido pela amizade, vazio esse que não era preenchido pelas pessoas, vazio esse que não era preenchido pela possibilidade de me tornar um profissional de futebol. Quando eu me encontrava comigo mesmo, eu saía para as festas, eu nunca usei droga, eu nunca fumei, nunca bebi. Irmãos, eu tenho 50, faço agora dia 19 de dezembro, 59 anos. Eu nunca bebi bebida alcoólica, eu nunca fumei, eu nunca usei droga. Em toda a minha vida, porque eu queria ser jogador de futebol, na juventude não fiz, depois me converti, aí que não fiz mesmo. Então, mas havia dentro de mim, irmãos, um vazio na alma, um vazio que não era preenchido pelas amizades, não era preenchido pela possibilidade de ser uma pessoa, um profissional. Eu tinha um vazio na alma, e esse vazio, depois de voltar das festas, naquela época era discoteca, a gente ia para a discoteca, voltava de lá, irmãos, quantas vezes eu ao voltar para a festa,
eu dormia chorando. Por quê? Porque dentro de mim havia um vazio. Naquela quarta-feira de outubro, quando Jesus entrou, quando eu ouvi o Evangelho pela primeira vez e eu recebi Jesus no meu coração, irmãos, é impressionante. Jesus era do tamanho do buraco que tinha dentro de mim, do vazio que estava dentro de mim. No momento que eu entreguei a minha vida para Jesus, aí eu posso cantar: desde o dia que aceitei Jesus, a minha vida se transformou. Glória a Deus. E eu passei a ter um carinho muito especial pelas pessoas. E a minha pergunta é: como é que está a moçada? Como é que estão as pessoas que estão ao nosso lado, que estão nossos vizinhos, nossos amigos, a turma que a gente sai para jogar uma bola, uma pelada, a turma que a gente sai para poder bater um papo, né? Como é que está esse pessoal? Hoje, a gente vê as pessoas mergulhadas nas drogas, numa vida de crime, de violência. Por quê? Porque dentro delas existe um vazio. E aí Jesus está dizendo: ide por todo mundo e pregai o Evangelho. Irmãos, o Evangelho, ele transforma a vida das pessoas. Sabe por quê? Porque ele mudou o meu ser, e ele pode mudar você também. Então Jesus nos chamou para ser pregadores. E aí vem o chamado de Deus, o ide. Eu tenho que ir e pregar o Evangelho para as pessoas. Eu tenho que falar desse amor, dessa graça, desse sentimento, porque quando Jesus entrou em mim, no meu coração, a minha vida foi transformada. Amém. E o mesmo Jesus que transformou a minha vida é o mesmo Jesus que pode transformar a sua vida e transformar a vida dos outros. Então, cumprir o ide de Jesus, o primeiro item é dispor a ir. E aí você está ouvindo uma voz que está perguntando: a quem enviarei? A quem há de ir por nós? Será que Deus pode contar com você nessa noite? Será que Deus pode contar com você? Será que dentro de você, ao ouvir essa voz, que é a voz de Deus, você vai dizer assim, como Isaías disse: eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Meus irmãos, Deus está à procura de homens e mulheres que estão dispostos a dizer: eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Então, o primeiro ponto para cumprirmos o chamado de Deus, do ide de Jesus, é dizer: envia-me a mim. Deus pode contar com você, meu irmão? Pode? Sim ou não? Amém? Deus pode contar com você, jovem? Deus pode contar com você, homem, mulher? Amém. Irmãos, ser parceiro de Deus é bom demais. Você ser sócio de Deus, ter Ele como seu sócio, oh meu irmão, qualquer coisa, qualquer empreitada que você entrar nela, você pode ter certeza, você vai ser mais que vencedor naquela empreitada. Porque o nosso Deus é o Deus que nos dá a vitória em todas as coisas. Porque em todas as coisas nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Amém? Então tenha Deus como seu parceiro, tenha Deus como seu aliado, tenha Deus como seu amigo, tenha Deus como aquele que não te deixará e não te desamparará. Então o primeiro ponto é o eu, a minha disposição, o id, né? O segundo ponto que eu queria falar para vocês, no chamamento de Deus, é porque alguns, inclusive, nesse id, em missões, por exemplo, tem gente que ele se dispõe a ir, e ir aonde Deus mandar, porque às vezes Deus manda aquela pessoa para outro lugar, e aí nós precisamos de ter pessoas que orem por nós. Irmãos, provavelmente o que aconteceu comigo é o que acontece com todas as pessoas. Eu sou fruto de oração. Eu sou fruto de oração. E hoje eu tenho muito mais convicção de que tudo que está acontecendo na minha vida não é plano e não é propósito e não é por eu ser alguma coisa. É porque pessoas oram por mim. Eu estava agora numa reunião
e um grupo de pastores, de líderes, estavam orando por mim. E eu disse para eles: olha, é a oração de vocês que nos sustentam na hora difícil, na hora de luta, na hora de dificuldade. Deus, Ele chama você para ser um colaborador e para que você sustente também aquele que está indo, para que você possa orar por ele. Deus quer levantar aqui nesta noite homens e mulheres, jovens, moças e rapazes, que queiram e que se disponham a ir, e outros que o sustente com oração. Sustente essas pessoas orando por elas. Irmãos, olha como é importante você ter a consciência de que quando você ora por uma pessoa, você está colocando aquela pessoa debaixo de eu poderia, nesse tempo de chuva, né, um guarda-chuva de proteção. Deus disse: olha, eu busquei entre os homens alguém que se colocasse na brecha. O que é brecha? Pessoas que se disponham a orar e se colocar no lugar do outro, porque quando eu oro, eu estou me colocando no lugar do outro. Então, nesse propósito do chamado de Deus, do ID, é você orar pelas pessoas. Será que Deus pode contar com você também na oração? Irmãos, a oração é algo fenomenal. Uma pena que nós do Ocidente oremos tão pouco. Nós tínhamos que aprender um pouco mais com os nossos irmãos lá do Oriente, que passam horas a fios orando e buscando a Deus, que levantam pelas madrugadas e vão para os montes, e que vão para lugares aonde, em situações às vezes não muito confortáveis, como por exemplo em tempos de frio, eles entram em cabanas e para poder orar e buscar a Deus em favor do outro, em favor da nação, em favor das pessoas perdidas. É uma pena que nós aqui no Ocidente não entendemos o poder da oração. Oramos pouco ou oramos nada. Olha, irmãos, eu sinto muita falta do tempo em que a gente subia ao monte e podia orar a noite toda. Eu fico olhando essa região aqui do Jardim Vitória, essa região aqui que a gente orou muito, a região aqui do Fátima, porque ali onde é o Caíque do Fátima, não sei se vocês, alguns talvez conheçam, ali durante muitos anos era um local onde nós passávamos noites a fio, buscando ao Senhor, orando a Deus. Às vezes, irmãos, a gente viveu cada experiência de chegar no monte e não tinha nada preparado, não estava parecendo que ia chover, de repente começava a chover, e a gente orava, e a chuva ela dissipava, as nuvens dissipavam e a chuva ia embora. Irmãos, quantas experiências de viver, de ter um local onde a gente ora. Eu queria despertar você, queria que o Espírito Santo nessa noite incomodasse você a ser